Olá concurseiro e concurseira, tudo bem contigo? Hoje trouxemos para você o último vídeo da Regimento Interno da Câmara do Município de Fernandópolis. Muito obrigado por assistir nossos canal. Bons estudos. Capítulo 5. Dos substitutivos, emendas e subemendas. Artigo 154. Substitutivo é o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, de lei complementar, de lei ordinária, de decreto legislativo ou de resolução, apresentado pelo prefeito municipal, nos casos de sua iniciativa, por um vereador ou comissão para substituir outro já apresentado sobre o mesmo assunto. Redação dada pela Resolução nº 3 de 2018. Parágrafo único. Não é permitido ao vereador ou comissão apresentar substitutivo parcial ou mais de um substitutivo ao mesmo projeto. Artigo 155. Emenda é a proposição apresentada como acessória de outra. Parágrafo 1. As emendas podem ser supressivas, substitutivas, aditivas e modificativas. Parágrafo 2. Emenda supressiva é a que manda suprimir, em parte ou no todo, o artigo, parágrafo, inciso, a linha ou item do projeto. Parágrafo 3. Emenda substitutiva é a que deve ser colocada em lugar do artigo, parágrafo, inciso, a linha ou item do projeto. Parágrafo 4. Emenda aditiva é a que deve ser acrescentada aos termos do artigo, parágrafo, inciso, a linha ou item do projeto. Parágrafo 5. Emenda modificativa é a que se refere apenas à redação do artigo, parágrafo, inciso, a linha ou item do projeto, sem alterar a sua substância. Artigo 156. A emenda, apresentada a outra emenda, denomina-se subemenda. Artigo 157. Não serão aceitos substitutivos, emendas ou subemendas que não tenham relação direta ou imediata com a matéria da proposição principal. Parágrafo 1. O autor do projeto que receber substitutivo ou emenda estranhos ao seu objetivo, terá o direito de reclamar contra a sua admissão, competindo ao presidente da Câmara decidir sobre a reclamação, cabendo recurso ao plenário da decisão do presidente. Parágrafo 2. Idêntico direito de recursos ao plenário, contra ato do presidente que refutar a proposição, caberá ao autor. Parágrafo 3. As emendas que não se referirem diretamente à matéria do projeto serão destacadas para constituírem projetos em separado, sujeitos à tramitação regimental. Artigo 158. Para fins de publicidade e ciência aos demais membros, só serão aceitos, pela mesa, substitutivos, emendas ou subemendas às proposições quando apresentados até às 18h30 da quinta-feira anterior à data da primeira sessão de discussão da matéria, salvo nas hipóteses em que as proposições estejam em regime de urgência especial ou quando os substitutivos, emendas ou subemendas estiverem assinados pela maioria absoluta dos membros da Câmara. Redação dada pela Resolução nº 3 de 2018. Parágrafo 1. Apresentado o substitutivo por comissão competente ou pelo autor, será discutido, preferencialmente, em lugar do projeto original. Sendo o substitutivo apresentado por outro vereador, o plenário deliberará sobre a suspensão da discussão para envio à comissão competente. Parágrafo 2. Deliberando o plenário o prosseguimento da discussão, ficará prejudicado o substitutivo. Parágrafo 3. As emendas e subemendas serão aceitas, discutidas, e se aprovadas, o projeto será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, para ser novamente redigido, na forma do aprovado, com nova redação ou redação final, conforme tenha ocorrido a aprovação das emendas ou subemendas em primeiro ou segundo discussão, ou ainda, em discussão única, respectivamente. Parágrafo 4. A emenda rejeitada em primeira discussão não poderá ser aprovada na segunda. Parágrafo 5. Para a segunda discussão, não serão admitidas emendas ou subemendas, nem poderão ser apresentados substitutivos. Capítulo 6. Dos recursos. Artigo 159. Os recursos contra atos do presidente da Câmara serão interpostos dentro do prazo de 10 dias, contados da data da ocorrência, por simples petição a ele dirigida. Parágrafo 1. O recurso será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, para opinar e elaborar projeto de resolução. Parágrafo 2. Apresentado o parecer,
com o projeto de resolução acolhendo ou denegando o recurso, será o mesmo submetido a uma única discussão e votação na ordem do dia da primeira sessão ordinária a realizar-se, após a sua publicação. Parágrafo 3º. Os prazos marcados neste artigo são fatais e correm dia a dia. Parágrafo 4º. Aprovado o recurso, o presidente deverá observar a decisão soberana do plenário e cumpri-la fielmente, sob pena de sujeitar-se a processo de destituição. Parágrafo 5º. Rejeitado o recurso, a decisão do presidente será integralmente mantida. Capítulo 7. Da retirada de proposições. Artigo 160. O autor poderá solicitar, em qualquer fase da elaboração legislativa, a retirada de sua proposição. Parágrafo 1º. Se a matéria ainda não estiver incluída na ordem do dia, compete ao presidente deferir o pedido. Parágrafo 2º. Se a matéria já estiver incluída na ordem do dia, compete ao plenário a decisão. Artigo 160. O autor poderá solicitar, em qualquer fase de tramitação legislativa, a retirada de sua proposição. Parágrafo 1º. O pedido de retirada da proposição será dirigido ao presidente, a quem compete a decisão. Parágrafo 2º. Em caso de projeto já incluído na ordem do dia, a solicitação de retirada da proposição sobrestará a discussão e votação da matéria pelo plenário até a competente decisão da presidência, nos termos do parágrafo anterior. Redação dada pela Resolução nº 3 de 2013. Artigo 161. No início de cada legislatura a mesa ordenará o arquivamento de todas as proposições apresentadas na legislatura anterior, que estejam sem parecer, ou com parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação, e ainda não submetidos à apreciação do plenário. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica aos projetos com prazo fatal para deliberação, cujos autores deverão, preliminarmente, ser consultados a respeito. Parágrafo 2º. Cabe a qualquer vereador, mediante requerimento dirigido ao presidente, solicitar o desarquivamento de projetos, e o reinício da tramitação regimental, com exceção daqueles de autoria do Executivo. Capítulo 8. Da prejudicabilidade. Artigo 162. Na apreciação pelo plenário, consideram-se prejudicados, redação dada pela Resolução nº 3 de 2018. Inciso 1. A discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro que já tenha sido aprovado ou rejeitado na mesma sessão legislativa, ressalvada a hipótese prevista no artigo 144, deste regimento. 2. A discussão ou a votação de proposição anexa, quando a aprovada ou a rejeitada forem idênticas. 3. A proposição original, com as respectivas emendas ou subemendas, quando tiver substitutivo aprovado. 4. A emenda ou subemenda de matéria idêntica a outra aprovada ou rejeitada. 5. Os requerimentos com a mesma finalidade de outro já aprovado na mesma sessão ou quando rejeitado na mesma sessão ou naquela imediatamente anterior. Redação dada pela Resolução nº 3 de 2018. Título 6. Dos debates e das deliberações. Capítulo 1. Das discussões. Seção 1. Disposições preliminares. Artigo 163. Discussão é a fase dos trabalhos destinada aos debates em plenário. Parágrafo 1º. Terão discussão única todos os projetos de leis ordinárias, leis complementares, decretos legislativos e resoluções, independentemente da matéria ou assunto a serem deliberados. Redação dada pela Resolução nº 3 de 2018. Parágrafo 2º. Serão votados em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovados por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, os projetos de emendas à Lei Orgânica Municipal, CLOM, artigo 44, parágrafo 1º. Parágrafo 7º. Havendo mais de uma proposição sobre o mesmo assunto, a discussão obedecerá à ordem cronológica de apresentação. Artigo 164. Os debates deverão realizar-se com dignidade e ordem, cumprindo aos vereadores atender às seguintes determinações regimentais. Inciso 1. Exceto o presidente, deverão falar em pé, salvo quando impossibilitado ou enfermo, solicitar autorização para falar sentado. 2. Dirigir-se sempre ao presidente da Câmara, voltado para a mesa, salvo quando responder à parte. 3. Não usar da palavra sem a solicitar,
e sem receber consentimento do presidente. 4. Referir-se ou dirigir-se a outro vereador pelo tratamento de senhor ou excelência. Artigo 165. O vereador só poderá falar. Inciso 1. Para apresentar retificação ou impugnação da ata. 2. No expediente, quando inscrito na forma do artigo 105 deste regimento. 3. Para discutir matéria em debate. 4. Para partear, na forma regimental. 5. Pela ordem, para apresentar questão de ordem na observância de disposição regimental ou solicitar esclarecimentos da presidência sobre a ordem dos trabalhos. 6. Para encaminhar a votação, nos termos de artigo 175, parágrafo 1º, deste regimento. 7. Para justificar requerimento de urgência especial. 8. Para justificar o seu voto, nos termos do artigo 181, deste regimento. 9. Para explicação pessoal, nos termos do artigo 109, deste regimento. 10. Para apresentar requerimento, nas formas dos artigos 148, 149, 150 e 151, deste regimento. Parágrafo 1º. O vereador que solicitar a palavra deverá, inicialmente, declarar a que título dos incisos deste artigo pede a palavra, e não poderá. Alínea A. O usar da palavra com finalidade diferente da alegada para solicitar. B. O desviar-se da matéria em debate. C. O falar sobre matéria vencida. D. O usar de linguagem imprópria. I. O ultrapassar o prazo que lhe competir. F. O deixar de atender às advertências do presidente. Parágrafo 2º. O presidente solicitará ao orador, por iniciativa própria ou a pedido de qualquer vereador, que interrompa o seu discurso nos seguintes casos. Alínea A. O para leitura de requerimento de urgência especial. B. O para comunicação importante à Câmara. C. O para recepção de visitantes. D. O para votação de requerimento de prorrogação da sessão. I. O para atender a pedido da palavra ou pela ordem, para propor questão de ordem regimental. Parágrafo 3º. Quando mais de um vereador solicitar a palavra, simultaneamente, o presidente concedê-la-á, obedecendo a seguinte ordem de preferência. Alínea A. O ao autor. B. O ao relator. C. O ao autor de substitutivo, emenda ou subemenda. Parágrafo 4º. Cumpre ao presidente dar a palavra, alternadamente, a quem seja pró ou contra a matéria em debate, quando não prevalecer a ordem determinada no parágrafo anterior. Seção 2. Dos apartes. Artigo 166. A parte é a interrupção do orador para indagação ou esclarecimento relativo à matéria em debate. Parágrafo 1º. A parte deve ser expresso em termos concisos e não pode exceder a 1 minuto. Parágrafo 2º. Não serão permitidos apartes paralelos, sucessivos ou sem licença do orador. Parágrafo 3º. Não é permitido apartear o presidente em orador que fala ou pela ordem, para encaminhamento de votação ou declaração de voto. Parágrafo 4º. Quando o orador negar o direito de apartear, não lhe será permitido dirigir-se, diretamente, aos vereadores presentes. Seção 3. Dos prazos. Artigo 167. O regimento estabelece os seguintes prazos aos oradores para o uso da palavra. Inciso 1. 3 minutos para apresentar retificação ou impugnação da ata. 2. 10 minutos para falar da tribuna, durante o expediente, em tema livre. 3. Na discussão de alínea A. O veto, 10 minutos com apartes. B. O parecer de redação final ou de reabertura de discussão, 5 minutos, com apartes. C. O projetos, 15 minutos, com apartes. D. O parecer pela inconstitucionalidade ou ilegalidade de projetos, 5 minutos, com apartes. I. O parecer do Tribunal de Contas sobre as contas do prefeito e da mesa da Câmara, 10 minutos, com apartes. F. O processo de destituição da mesa ou de membros da mesa, 15 minutos para cada vereador e 120 minutos para o relator, o denunciado ou denunciados, cada um deles, e com apartes.
G. O processo de cassação de mandato de vereador e de prefeito, em 15 minutos para cada vereador e 120 minutos para o denunciado ou para seu procurador, com a partes. H. O requerimentos, em 5 minutos, com a partes. I. O parecer de comissão sobre circulares, em 5 minutos, com a partes. J. O orçamento municipal, anual, plurianual e lei de diretrizes orçamentárias 15 minutos, tanto em primeira como em segunda discussão, com a partes. Inciso 4. Em explicação pessoal, em 10 minutos, com a partes. 5. Para encaminhamento de votação, em 2 minutos, sem a partes. 6. Para declaração de voto, em 2 minutos, sem a partes. 7. Pela ordem, em 3 minutos, sem a partes. 8. Para partear, em 1 minuto. Parágrafo único. Na discussão de matéria constante da ordem do dia, será permitida a sessão e reserva de tempo para os oradores. Seção 4. Do adiamento. Artigo 168. O adiamento da discussão de qualquer proposição estará sujeito à deliberação do plenário e somente poderá ser proposto durante a discussão da mesma, após 03 vereadores terem falado, salvo se não houver interessados em se manifestarem. Redação dada pela Resolução nº 3 de 2007. Parágrafo 1º. A apresentação do requerimento não pode interromper o orador que estiver com a palavra e deve ser proposta por tempo determinado, contado em dias. Parágrafo 2º. Apresentado 2 ou mais requerimentos de adiamento, será votado de preferência o que marcar menor prazo. Parágrafo 3º. Será inadmissível requerimento de adiamento, quando o projeto estiver sujeito a prazo e o adiamento coincidir ou exceder o prazo para deliberação. Seção 5. Da vista. Artigo 169. O pedido de vista de qualquer proposição poderá ser requerido pelo vereador e deliberado pelo plenário, apenas com encaminhamento de votação, após 03 vereadores terem falado, salvo se não houver interessados em se manifestarem, desde que observado o disposto no parágrafo 3º, do artigo 168, deste regimento interno. Redação dada pela Resolução nº 3 de 2007. Parágrafo único. O prazo máximo de vista é de 5 dias consecutivos. Seção 6. Do encerramento. Artigo 170. O encerramento da discussão dar-se-á. Inciso 1. Por inexistência de orador inscrito. 2. Pelo decurso dos prazos regimentais. 3. A requerimento de qualquer vereador, mediante deliberação do plenário. Parágrafo 1º. Só poderá ser proposto o encerramento da discussão nos termos do inciso 3, do presente artigo, quando sobre a matéria já tenham falado, pelo menos, 4 vereadores. Parágrafo 2º. O requerimento de encerramento da discussão comporta apenas o encaminhamento da votação. Parágrafo 3º. Se o requerimento de encerramento da discussão for rejeitado, só poderá ser reformulado depois de terem falado, no mínimo, mais 3 vereadores. Capítulo 2. Das votações. Seção 1. Disposições preliminares. Artigo 171. Votações é o ato complementar da discussão através do qual o plenário manifesta a sua vontade deliberativa. Parágrafo 1º. Considera-se qualquer matéria em fase de votação a partir do momento em que o presidente declara encerrada a discussão. Parágrafo 2º. Quando, no curso de uma votação, esgotar-se o tempo destinado à sessão, esta será dada por prorrogada até que se conclua, por inteiro, a votação da matéria, ressalvada a hipótese da falta de número para a deliberação, caso em que a sessão será encerrada imediatamente. Artigo 172. O vereador presente à sessão não poderá escusar-se de votar, devendo, porém, abster-se quando tiver interesse pessoal na deliberação, sob pena de nulidade da votação, quando seu voto for decisivo. Parágrafo único. O vereador que se considerar impedido de votar, nos termos do presente artigo, fará a devida comunicação ao presidente, computando-se, todavia, sua presença para efeito de quórum. Artigo 173. O voto será sempre público nas deliberações da Câmara, salvo as exceções previstas no artigo 176, parágrafo 8º, deste regimento. Artigo 174. As deliberações do plenário serão tomadas
Inciso 1. Por maioria simples de votos. 2. Por maioria absoluta de votos. 3. Por 2/3 dos votos da Câmara. Parágrafo 1º. As deliberações, salvo disposição em contrário, serão tomadas por maioria simples de votos, presente a maioria dos vereadores. Parágrafo 2º. A maioria absoluta diz respeito à totalidade dos membros da Câmara, e a maioria simples, aos vereadores presentes à sessão. Parágrafo 3º. Dependerão do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara a aprovação e as alterações das seguintes matérias, redação dada pela Resolução nº 3 de 2018. Alínea A. Ou solicitação de intervenção no município, CLOM, artigo 33, inciso 8. B. Declaração de perda do mandato de vereador, CLOM, artigo 39, parágrafo 2º. C. Código Tributário do Município, CLOM, artigo 46, inciso 1. D. Código de Obras, CLOM, artigo 46, inciso 2. E. O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, CLOM, artigo 46, 3. F. O Código de Postura, CLOM, artigo 46, 4. G. O Lei Instituidora do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, CLOM, artigo 46, inciso 5. H. O Lei Orgânica Instituidora da Guarda Municipal, CLOM, artigo 46, inciso 6. I. O Lei de Criação de Cargos, Funções ou Empregos Públicos, CLOM, artigo 46, inciso 7. J. O Estatuto dos Funcionários Públicos, CLOM, artigo 46, 8. L. O Rejeição de Veto, CLOM, artigo 50, parágrafo 4º. M. Convocação de secretário municipal ou diretores equivalentes para prestação de informações acerca de assuntos previamente estabelecidos, CLOM, artigo 29. N. Leis complementares em geral, CLOM, artigo 46. Leis concernentes às concessões de serviços públicos e de direito real de uso, redação acrescida pelo Resolução nº 3 de 2018. P. Leis concernentes às alienações ou aquisições de imóveis pelo município, redação acrescida pelo Resolução nº 3 de 2018. Q. Modificações de denominações de próprios, vias e logradouros públicos, nos termos do artigo 34, inciso 16 da LOM, redação acrescida pelo Resolução nº 3 de 2018. R. Obtenção de empréstimos e outras operações de créditos pelo município, bem como as formas e os meios de pagamento, CLOM, artigo 34, inciso 4, redação acrescida pelo Resolução nº 3 de 2018. S. Concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra honoraria ou homenagens a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes serviços ao município. Redação acrescida pelo Resolução nº 3 de 2018. Parágrafo 4º. Dependerão do voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Alínea A. E a aprovação de projetos de emenda à Lei Orgânica Municipal, CLOM, artigo 44. Parágrafo 1º. B. Rejeição de parecer prévio do Tribunal de Contas, CLOM, artigo 53, parágrafo 3º. C. O julgamento do prefeito por infração político-administrativa, CLOM, artigo 72, inciso 5. Redação dada pela Resolução nº 3 de 2018. Parágrafo 5º. Dependerá, ainda, do mesmo quórum estabelecido no parágrafo anterior, a aprovação do processo de destituição de qualquer membro da mesa, CLOM, artigo 24, parágrafo 3º. Seção 2. Do encaminhamento da votação. Artigo 175. A partir do instante em que o presidente da Câmara declarar a matéria já debatida e com discussão encerrada, poderá ser solicitada a palavra para encaminhamento da votação, ressalvados os impedimentos regimentais. Parágrafo 1º. No encaminhamento da votação será assegurado a cada bancada, por um de seus membros, falar apenas uma vez, por 2 minutos, para propor a seus pares a orientação quanto ao mérito da matéria a ser votada, sendo vedados os apartes.
Parágrafo 2º. Ainda que haja no processo substitutivos, emendas e subemendas, haverá apenas um encaminhamento de votação, que versará sobre todas as peças do processo. Seção 3. Dos processos de votação. Artigo 176. São 3 os processos de votação, redação dada pela Resolução nº 3 de 2018. Inciso 1. Simbólico, redação dada pela Resolução nº 3 de 2018. 2. Nominal, ou redação dada pela Resolução nº 3 de 2018. Parágrafo 1º. O processo simbólico de votação consiste na simples contagem de votos favoráveis e contrários, apurados pela forma estabelecida no parágrafo seguinte. Parágrafo 2º. Quando o presidente submeter qualquer matéria à votação, pelo processo simbólico, convidará os vereadores que estiverem de acordo a permanecer sentados e os que forem contrários a se levantarem, procedendo, em seguida, à necessária contagem e à proclamação do resultado. Parágrafo 3º. O processo nominal de votação, que poderá ser requerido por qualquer vereador e aprovado por maioria simples dos membros, consiste na contagem dos votos favoráveis e contrários, com a consignação expressa do nome e do voto de cada vereador. Redação dada pela Resolução nº 3 de 2018. Parágrafo 4º. Proceder-se-á, obrigatoriamente, à votação nominal para alínea A. Eleição e destituição da mesa. B. Ou votação do parecer do Tribunal de Contas, sobre as contas do prefeito. C. A cassação do mandato de prefeito, vice-prefeito e vereadores, redação dada pela Resolução nº 3 de 2018. Parágrafo 5º. Enquanto não for proclamado o resultado de uma votação, quer seja nominal ou simbólica, é facultado ao vereador retardatário expender seu voto. Parágrafo 6º. O vereador poderá retificar seu voto antes de proclamado o resultado, na forma regimental. Parágrafo 7º. As dúvidas quanto ao resultado proclamado deverão ser esclarecidas antes de anunciada a discussão de nova matéria ou o encerramento da ordem do dia, conforme o caso. Redação dada pela Resolução nº 3 de 2018. Artigo 177. Destaque é o ato de separar do texto uma proposição, para possibilitar a sua apreciação isolada pelo plenário, devendo, necessariamente, ser solicitado por vereador e aprovado pelo plenário. Artigo 178. Preferência é a primazia na discussão ou na votação de uma proposição sobre outra, requerida por escrito e aprovada pelo plenário. Parágrafo 1º. Terão preferência para a votação, as emendas supressivas e emendas e substitutivos oriundos das comissões. Parágrafo 2º. Apresentadas duas ou mais emendas sobre o mesmo artigo ou parágrafo, será admissível requerimento de preferência para a votação da emenda que melhor se adaptar ao projeto, sendo o requerimento votado pelo plenário sem preceder discussão. Seção 4. Da verificação. Artigo 179. Se algum vereador tiver dúvida quanto ao resultado da votação simbólica, proclamada pelo presidente, poderá requerer verificação nominal de votação. Parágrafo 1º. O requerimento de verificação nominal de votação será de imediato e necessariamente atendido pelo presidente, desde que tenha amparo regimental. Parágrafo 2º. Nenhuma votação admitirá mais de uma verificação. Parágrafo 3º. Ficará prejudicado o requerimento de verificação nominal de votação, caso não se encontre presente, no momento em que for chamado pela primeira vez, o vereador que a requereu. Parágrafo 4º. Prejudicado o requerimento de verificação nominal de votação, pela ausência de seu autor, ou por pedido de retirada, faculta-se a qualquer outro vereador reformulá-lo. Seção 5. Da declaração de voto. Artigo 180. Declaração de voto é o pronunciamento do vereador sobre os motivos que o levaram a manifestar-se contrário ou favoravelmente à matéria votada. Artigo 181. A declaração de voto a qualquer matéria far-se-á de uma só vez, depois de concluída, por inteiro, a votação de todas as peças do processo. Parágrafo 1º. Em declaração de voto, cada vereador dispõe de 3 minutos, sendo vedados a partes. Parágrafo 2º. Quando a declaração de voto estiver formulada por escrito, poderá o vereador solicitar a sua inclusão no respectivo processo e na ata dos trabalhos, em inteiro teor. Capítulo 3. Da redação final.
Artigo 182. Ultimada a fase da segunda votação ou da votação única, será a proposição, se houver substitutivo, emenda ou subemenda aprovados, enviada à Comissão de Justiça e Redação para elaborar a redação final, na conformidade do vencido, e apresentar, se necessário, emendas de redação. Parágrafo 1º. Excetuam-se do disposto neste artigo os projetos. Alínea A. O da Lei Orçamentária Anual. B. O da Lei Orçamentária Plurianual de Investimentos. C. O da Lei de Diretrizes Orçamentária. D. O de Decreto Legislativo, quando de iniciativa da Mesa. E de Resolução, quando de iniciativa da Mesa, ou modificando o regimento interno. Parágrafo 2º. Os projetos citados nas alíneas B e C do parágrafo anterior serão remetidos à Comissão de Finanças e Orçamento, para elaboração da redação final. Parágrafo 3º. Os projetos mencionados nas alíneas D e I do parágrafo 1º deste artigo serão enviados à mesa, para elaboração da redação final. Parágrafo 4º. Independentemente da matéria em discussão, o plenário poderá dispensar o envio das proposições às comissões para elaboração da redação final, ainda que exista substitutivo, emenda ou a subemenda aprovados, incumbindo-se à mesa a elaboração do texto final com a expedição do autógrafo, salvo se houver emenda de correção, caso em que a tramitação obedecerá ao disposto nos artigos seguintes. Redação acrescida pelo Resolução CFP nº 3 de 2018. Artigo 183. A redação final será discutida e votada depois de publicada, podendo o plenário dispensar essa publicação, a requerimento de qualquer vereador. Parágrafo 1º. Somente serão admitidas emendas à redação final para evitar incorreção de linguagem, incoerência notária, contradição evidente ou absurdo manifesto. Parágrafo 2º. Aprovada qualquer emenda, voltará a proposição à comissão ou à mesa, para nova redação final, conforme o caso. Parágrafo 3º. Se rejeitada a redação final, retornará ela à Comissão de Justiça e Redação para que elabore nova redação, a qual será submetida ao plenário e considerada aprovada, se contra ela não votarem 2/3 dos integrantes da Câmara. Artigo 184. Quando, após a aprovação da redação final e até a expedição do autógrafo, verificar-se inexatidão do texto, a mesa procederá à respectiva correção, da qual dará conhecimento ao plenário. Não havendo impugnação, considerar-se-á aceita a correção e, em caso contrário, será reaberta a discussão para a decisão final do plenário. Parágrafo único. Aplicar-se-á o mesmo critério deste artigo aos projetos aprovados, sem emendas, nos quais, até a elaboração do autógrafo, verificar-se inexatidão do texto, incorreção de linguagem, incoerência notária, contradição evidente ou absurdo manifesto. Título 7. Da Elaboração Legislativa Especial. Capítulo 1. Dos Códigos. Artigo 185. O Código é a reunião de disposições legais, sobre a mesma matéria de modo orgânico e sistemático, visando a estabelecer os princípios gerais do sistema adotado e a prover, complemente, a matéria tratada. Artigo 186. Os projetos de códigos, depois de apresentados ao plenário, serão publicados, distribuídos por cópias aos vereadores e encaminhados à Comissão de Justiça e Redação. Parágrafo 1º. Durante o prazo de 30 dias poderão os vereadores encaminhar à comissão emendas a respeito. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo, ou antes, se a comissão antecipar o seu parecer, entrará o processo para a pauta da ordem do dia. Artigo 187. Na primeira discussão, o projeto será discutido e votado por capítulos, salvo requerimento de destaque, aprovado pelo plenário. Parágrafo 1º. Aprovado em primeira discussão, com emendas, voltará à Comissão de Justiça e Redação, por mais 15 dias para incorporação das emendas ao texto do projeto original. Parágrafo 2º. Ao atingir este estágio de discussão, seguir-se-á a tramitação normal dos demais projetos, sendo encaminhados à Comissão de Mérito. Artigo 188. Não se aplicará o regime deste capítulo aos projetos que cuidem de alteração parciais de códigos. Capítulo 2. Do Orçamento.
Artigo 189. O projeto de lei do orçamento anual será enviado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal, no prazo consignado na Lei Complementar Federal, a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º, da Constituição Federal, observado o que dispõe o artigo 1º do ato das disposições transitórias deste regimento. Parágrafo 1º. O não cumprimento do disposto no caput deste artigo implicará a elaboração pela Câmara, independente do envio da proposta, da competente lei de meios, tomando por base a lei orçamentária em vigor, CLOM, artigo 133, parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Recebido o projeto, o presidente da Câmara, depois de comunicar o fato ao plenário, determinará imediatamente a sua publicação e distribuirão em avulso aos vereadores e encaminhará à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para apreciação, CLOM, artigo 131. Parágrafo 3º. Aos vereadores é facultado o direito de apresentação de emendas ao projeto, durante o prazo de 10 dias, contados da data de publicação. Parágrafo 4º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual, ou aos projetos que o modifiquem, somente podem ser aprovadas caso: inciso 1. Sejam compatíveis com o Plano Plurianual, CLOM, artigo 131, parágrafo 2º, inciso 1. 2. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas as provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre CLOM, artigo 131, 5.2, inciso 2. Alínea A. Dotações para pessoal e seus encargos, CLOM, artigo 131, parágrafo 2º, inciso 2, alínea A. B. O serviço de dívidas, CLOM, artigo 131, parágrafo 2º, inciso 2, alínea B, ou inciso 3, sejam relacionadas. Alínea A. Com a correção de erros ou omissões, CLOM, artigo 131, parágrafo 2º, inciso 3, alínea A, ou B. Com os dispositivos do texto do projeto de lei, CLOM, artigo 131, parágrafo 2º, inciso 3, alínea B. Parágrafo 5º. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento terá o prazo de 20 dias, contados do recebimento da matéria, para emitir parecer sobre o projeto, bem como sobre as respectivas emendas. Parágrafo 6º. Expirado esse prazo, será o projeto incluído na ordem do dia da sessão seguinte, como item único. Parágrafo 7º. Aprovado o projeto, será enviado à Comissão de Finanças e Orçamento para redigir o vencido dentro do prazo máximo de 3 dias. Se não houver emenda aprovada, ficará dispensada a redação final, expedindo a mesa o autógrafo, na conformidade do projeto. Parágrafo 8º. A redação final, proposta pela Comissão de Finanças e Orçamento, será incluída na ordem do dia da sessão seguinte. Parágrafo 9º. Se a Comissão de Finanças e Orçamento não observar os prazos a ela estipulados neste artigo, a proposição em questão passará à fase imediata de tramitação, independentemente de parecer, inclusive de relator especial. Artigo 190. A mesa relacionará as emendas sobre as quais deve incidir o pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamento, excluindo aquelas de que decorra infringência aos dispositivos legais e constitucionais. Parágrafo único. Se não houver emendas, o projeto será incluído na ordem do dia da primeira sessão, para a segunda discussão, sendo vedada a apresentação de emendas em plenário. Em havendo emendas, será incluído na primeira sessão, após a publicação do parecer e emendas. Artigo 191. As sessões, nas quais se discute o orçamento, terão a ordem do dia, preferencialmente, reservada a esta matéria e o expediente ficará reduzido a 30 minutos, contados do final da leitura da ata. Parágrafo 1º. Tanto em primeira como em segunda discussão, o presidente da Câmara, de ofício, poderá prorrogar as sessões até o final da discussão e votação da matéria. Parágrafo 2º. A Câmara funcionará, se necessário, em sessões extraordinárias, de modo que a discussão e votação do orçamento estejam concluídas até o encerramento da sessão legislativa anual, para envio da matéria à sanção do prefeito, CLOM, artigo 18. Artigo 192. Na segunda discussão, serão votadas, após o encerramento da mesma, primeiramente as emendas, uma a uma, e depois o projeto.
Artigo 193. Na primeira e segunda discussões poderá cada vereador falar, pelo prazo de 15 minutos, sobre o projeto e as emendas apresentadas. Artigo 194. Terão preferência na discussão, o relator da Comissão de Finanças e Orçamento e os autores de emendas. Artigo 195. O prefeito poderá enviar mensagem à Câmara, para propor a modificação do projeto de lei orçamentária, enquanto não iniciada a votação da parte que deseja alterar, CLOM, artigo 133, parágrafo 2º. Artigo 196. Aplicam-se ao projeto de lei do Plano Plurianual e projeto de lei das diretrizes orçamentárias, as regras estabelecidas neste capítulo para o projeto de lei do Orçamento Anual. Artigo 197. Aplicam-se aos projetos de lei do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do Orçamento Anual, no que não contrariar o disposto neste capítulo, as regras do processo legislativo. Artigo 198. A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a deliberação sobre o projeto de lei orçamentária, CLOM, artigo 18. Capítulo 3. Da tomada de contas do prefeito e da mesa. Artigo 199. O controle externo de fiscalização contábil, financeira e orçamentária será exercido pela Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas competente ou órgão estadual a que for atribuída essa incumbência e compreenderá a apreciação das contas do prefeito e da mesa da Câmara. Artigo 203. O prefeito encaminhará, até o dia 20 de cada mês, à Câmara, o balancete relativo à receita e despesa do mês anterior. Artigo 205. Recebidos os processos do Tribunal de Contas competente, com os respectivos pareceres prévios, à mesa, independentemente da leitura dos mesmos em plenário, mandá-lo à publicação, distribuindo cópias aos vereadores e enviando os processos à Comissão de Finanças e Orçamento, no prazo máximo de 2 dias. Parágrafo 1º. A Comissão de Finanças e Orçamento, no prazo improrrogável de 12 dias, apreciará os pareceres do Tribunal de Contas, concluindo por projeto de decreto legislativo e projeto de resolução, relativos, às contas do prefeito e da mesa, respectivamente, dispondo sobre sua aprovação ou rejeição. Parágrafo 2º. Se a comissão não exarar os pareceres no prazo indicação, a presidência designará um relator especial, que terá o prazo de 3 dias, improrrogável, para consubstanciar os pareceres do Tribunal de Contas nos respectivos projetos de decreto legislativo e de resolução, aprovando ou rejeitando as contas, conforme a conclusão do referido tribunal. Parágrafo 3º. Exarados os pareceres pela Comissão de Finanças e Orçamento ou pelo relator especial, nos prazos estabelecidos ou, ainda, na ausência dos mesmos, os processos serão incluídos na pauta da ordem do dia da sessão imediata com prévia distribuição de cópias aos vereadores. Parágrafo 4º. As sessões em que se discutem as contas terão o expediente redução a 30 minutos, contados do final da leitura da ata, ficando a ordem do dia, preferencialmente, reservada a essa finalidade. Artigo 206. A Câmara tem o prazo máximo de 60 dias, a contar do recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas, para tomar e julgar as contas do prefeito e da mesa do Legislativo, observados os seguintes preceitos, CLOM, artigo 35, inciso 8. Inciso 1. O parecer do Tribunal somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara, CLOM, artigo 35, inciso 8, alínea A. 2. Decorrido o prazo de 60 dias, sem deliberação pela Câmara, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas, de acordo com a conclusão do parecer do Tribunal de Contas, CLOM, artigo 35, inciso 8, alínea B. 3. Rejeitadas ou aprovadas as contas do prefeito e da mesa da Câmara, serão publicados os respectivos atos legislativos e remetidos ao Tribunal de Contas. 4. Rejeitadas as contas, serão estas, imediatamente, remetidas ao Ministério Público para fins de direito, CLOM, artigo 35, inciso 8, alínea C. Artigo 207. A Comissão de Finanças e Orçamento, para emitir o seu parecer, poderá vistoriar as obras e serviços, examinar processos, documentos e papéis nas repartições da Prefeitura e da Câmara e, conforme o caso, poderá também solicitar esclarecimentos complementares ao prefeito e ao presidente da Câmara, para aclarar partes obscuras.
Artigo 208. Cabe a qualquer vereador o direito de acompanhar os estudos da Comissão de Finanças e Orçamento, no período em que o processo estiver entregue à mesma. Artigo 209. A Câmara funcionará, se necessário, em sessões extraordinárias, de modo que as contas possam ser tomadas e julgadas dentro do prazo estabelecido no artigo 206, deste Regimento. Título 8. Do Regimento Interno. Capítulo 1. Da interpretação e dos precedentes. Artigo 210. As interpretações do regimento interno, feitas pelo presidente da Câmara, em assunto controverso, constituirão precedentes, desde que a presidência declare a constituição do precedente, por iniciativa própria ou a requerimento de qualquer vereador. Parágrafo 1º. Os precedentes regimentais serão anotados em livro próprio, para orientação na solução de casos análogos. Parágrafo 2º. Ao final de cada sessão legislativa, a mesa fará a consolidação de todas as modificações feitas no regimento, bem como dos precedentes regimentais, publicando-os in separata. Artigo 211. Os casos não previstos neste regimento serão resolvidos soberanamente, pelo plenário, e as soluções constituirão precedentes regimentais. Capítulo 2. Da ordem. Artigo 212. Questão de ordem é toda dúvida levantada em plenário quanto à interpretação do regimento interno, sua aplicação ou sua legalidade. Parágrafo 1º. As questões de ordem devem ser formuladas com clareza e com a indicação precisa das disposições regimentais que pretende elucidar. Parágrafo 2º. Não observando o proponente o disposto neste artigo, poderá o presidente cassar-lhe a palavra e não tomar em consideração a questão levantada. Parágrafo 3º. Cabe ao presidente da Câmara resolver, soberanamente, as questões de ordem, não sendo lícito a qualquer vereador, opor-se à decisão, ou for criticá-la, na sessão em que for requerida. Parágrafo 4º. Cabe ao vereador recurso da decisão, que será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, cujo parecer será submetido ao plenário, na forma deste regimento. Artigo 213. Em qualquer fase da sessão poderá o vereador pedir a palavra ou pela ordem, para fazer reclamação quanto à aplicação do regimento, desde que observe o disposto no artigo anterior. Capítulo 3. Da reforma do regimento. Artigo 214. Qualquer projeto de resolução, modificando o regimento interno, depois de lido em plenário, será encaminhado à mesa para opinar. Parágrafo 1º. A mesa tem o prazo de 10 dias para exarar parecer. Parágrafo 2º. Dispensam-se desta tramitação os projetos oriundos da própria mesa. Parágrafo 3º. Após esta medida preliminar, seguirá o projeto de resolução à tramitação normal dos demais processos. Título 9. Da promulgação das leis, decretos legislativos e resoluções. Artigo 215. Aprovado um projeto de lei, na forma regimental, será ele enviado ao prefeito, até no prazo de 10 dias úteis, sob a forma de autógrafo de lei, para fins de sanção e promulgação. Parágrafo 1º. O membro da mesa não poderá, sob pena de destituição, recusar-se a assinar o autógrafo. Parágrafo 2º. Os autógrafos de leis, antes de serem remetidos ao prefeito, serão registrados em livro próprio e arquivados na Secretaria da Câmara, levando a assinatura dos membros da mesa. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do prefeito importar a sanção. Artigo 216. Se o prefeito tiver exercido o direito de veto, parcial ou total, dentro do prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento do respectivo autógrafo, por julgar o projeto inconstitucional, ilegal ou contrário ao interesse público, o presidente da Câmara deverá ser comunicado do aludido ato, dentro do prazo de 48 horas, a respeito dos motivos do veto. Parágrafo 1º. Recebido o veto pelo presidente da Câmara, será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, que poderá solicitar audiência de outras comissões. Parágrafo 2º. As comissões têm o prazo conjunto e improrrogável de 15 dias para manifestação. Parágrafo 3º. Se a Comissão de Justiça e Redação não se pronunciar no prazo indicado, a presidência da Câmara incluirá a proposição na pauta da ordem do dia da sessão imediata, independente de parecer.
Parágrafo 4º. O presidente convocará, de ofício, sessão extraordinária para discutir o veto, se no período determinado pelo artigo 217, deste regimento, não se realizar sessão ordinária, cuidando para que o mesmo seja apreciado dentro do prazo indicado. Artigo 217. A apreciação de veto pelo plenário da Câmara será feita dentro de 30 dias, a contar de seu recebimento, em uma só discussão e votação, com parecer ou sem ele, CLOM, artigo 50, parágrafo 4º. Parágrafo 1º. A discussão far-se-á englobadamente e a votação poderá ser feita por partes, caso seja o veto parcial e se requerida e aprovada pelo plenário. Parágrafo 2º. Cada vereador terá o prazo de 10 minutos para discutir o veto. Parágrafo 3º. Para a rejeição do veto é necessário o voto da maioria absoluta dos membros da Câmara, em escrutínio secreto, CLOM, artigo 50, parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido neste artigo, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até a sua votação final, ressalvadas as matérias de que trata o artigo 49, da Lei Orgânica Municipal, CLOM, artigo 50, parágrafo 6º. Parágrafo 5º. Rejeitado o veto, seria o projeto enviado ao prefeito para promulgação. Parágrafo 6º. A não promulgação da lei no prazo de 48 horas pelo prefeito, nos casos do parágrafo 3º do artigo 215 e parágrafo 5º deste artigo, criará para o presidente da Câmara a obrigação de fazê-la em igual prazo, e, se este não a fizer, caberá ao vice-presidente fazê-la, CLOM. Artigo 50, parágrafo 7º. Artigo 218. Os decretos legislativos e as resoluções, desde que aprovados os respectivos projetos, serão promulgados pelo presidente da Câmara. Parágrafo único. Na promulgação das leis, resoluções e decretos legislativos, pelo presidente da Câmara, serão utilizadas as seguintes cláusulas promulgarias. Inciso 1. Leis, sanção tácita. O presidente da Câmara Municipal de Faço saber que a Câmara aprovou e eu, nos termos do artigo 50, parágrafo 7º, da Lei Orgânica do Município, promulgo a seguinte lei, leis, veto total rejeitado. Faço saber que a Câmara Municipal manteve e eu promulgo, nos termos do artigo 5º, parágrafo 7º, da Lei Orgânica do Município, a seguinte lei. Leis, veto parcial rejeitado. Faço saber que a Câmara Municipal manteve e eu promulgo, nos termos do artigo 50, parágrafo 7º, da Lei Orgânica do Município, os seguintes dispositivos da lei. Inciso 2. Resoluções e decretos legislativos. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo, ou a seguinte resolução. Artigo 219. Para a promulgação de leis, com sanção tácita ou por rejeição de vetos totais, utilizar-se-á a numeração subsequente àquela existente na Prefeitura Municipal. Quando se tratar de veto parcial, a lei terá o mesmo número da anterior a que pertence. Título 10. Do prefeito e do vice-prefeito. Artigo 220. A licença do cargo de prefeito será concedida pela Câmara, mediante solicitação expressa do chefe do Executivo. Parágrafo 1º. Será concedida licença ao prefeito ou ao vice-prefeito, quando no exercício do cargo, para ausentar-se do município ou afastar-se do cargo, por período superior a 15 dias consecutivos, nos seguintes casos. Inciso 1. Quando impossibilitado de exercer o cargo, por motivo de doença devidamente comprovada, CLOM, artigo 63, inciso 1. 2. No período de gestante, CLOM, artigo 63, inciso 1. 3. A serviço ou em missão de representação do município, CLOM, artigo 63, inciso 3. Parágrafo 2º. Decreto legislativo, que conceder licença ao prefeito, nos termos do parágrafo 1º incisos 1 a 3, deste artigo, disporá sobre o direito à remuneração, como se em exercício estivesse, CLOM. Artigo 63, parágrafo 1º. Capítulo 2. Das informações. Artigo 221. Compete à Câmara solicitar ao prefeito quaisquer informações sobre assuntos referentes à administração municipal. Parágrafo 1º. As informações serão solicitadas por requerimento proposto por qualquer vereador.
Parágrafo 2º. Os pedidos de informações serão encaminhados ao prefeito, que terá o prazo máximo e improrrogável de 15 dias, contados da data do recebimento da solicitação, para prestar as informações, exceto nos casos em que a resposta às informações solicitadas implique na extração e fornecimento de cópias de documentos em quantidade superior a 100 folhas, cujo prazo será dobrado. Redação dada pela Resolução nº 3 de 2015. Parágrafo 3º. Os pedidos de informações poderão ser reiterados, se não satisfizerem ao autor, mediante novo requerimento, que deverá seguir a tramitação regimental, contando-se novo prazo. Redação dada pela Resolução nº 3 de 2015. Parágrafo 4º. Os pedidos de informações poderão ser reiterados, se não satisfizerem ao autor, mediante novo requerimento, que deverá seguir a tramitação regimental, contando-se novo prazo. Capítulo 3. Da perda e extinção do mandato de prefeito. Artigo 222. O prefeito será julgado perante a Câmara Municipal, por infração político-administrativa, podendo ser declarada a perda do mandato, por decisão tomada por 2/3 dos vereadores. Artigo 223. Será declarado vago, pela Câmara Municipal, o cargo de prefeito, quando: Inciso 1. Ocorrer falecimento, renuncia ou condenação à perda do mandato pela Justiça, CLOM, artigo 72, inciso 1. 2. Deixar de tomar posse, sem motivo justo aceito pela Câmara, dentro do prazo de 10 dias, CLOM, artigo 72, inciso 2. 3. Infringir as normas dos artigos 68 e 69 da Lei Orgânica Municipal. 4. Perder ou tiver suspensos os direitos políticos, CLOM, artigo 72, inciso 4. 5. For julgado, perante a Câmara Municipal, por decisão tomada por 2/3 de seus membros, por infração político-administrativa, CLOM, artigo 72, inciso 5. Artigo 224. O processo de julgamento do prefeito, seguirá a tramitação e indicação em lei. Título 11. Da Polícia Interna. Artigo 225. O policiamento do recinto da Câmara compete, privativamente, à Presidência que, para manter a ordem no recinto, poderá solicitar a força necessária para esse fim e, ainda, garantir a realização dos trabalhos, CLOM, artigo 33, inciso 9. Artigo 226. Qualquer cidadão poderá assistir às sessões da Câmara, na parte do recinto que lhe é reservada, desde que: Inciso 1. Apresente-se decentemente trajado. 2. Não porte armas. 3. Conserve-se em silêncio durante os trabalhos. 4. Não manifeste apoio ou desaprovação ao que se passa em plenário. 5. Respeite os vereadores. 6. Atenda às determinações da Presidência. 7. Não interpele os vereadores. Parágrafo 1º. Pela inobservância desses deveres, poderão os assistentes ser obrigados, pela Presidência, a retirar-se imediatamente do recinto, sem prejuízo de outras medidas. Parágrafo 2º. O Presidente poderá determinar a retirada de todos os assistentes, se a medida for julgada necessária. Parágrafo 3º. Se, no recinto da Câmara, for cometida qualquer infração penal, o Presidente fará a prisão em flagrante, apresentando o infrator à autoridade competente, para a lavratura do auto e instauração do processo crime correspondente, e se não houver flagrante, o Presidente deverá comunicar o fato à autoridade policial competente, para a instauração do inquérito. Artigo 227. No recinto do plenário e em outras dependências da Câmara, reservadas, a critério da Presidência, só serão admitidos vereadores e funcionários da Secretaria Administrativa, estes quando em serviços. Parágrafo único. Cada jornal e emissora solicitará à Presidência o credenciamento de representantes, em número não superior a 2, de cada órgão, para os trabalhos correspondentes à cobertura jornalística ou radialista. Título 12. Disposições Gerais. Artigo 228. Os visitantes oficiais nos dias de sessão, serão recebidos e introduzidos no plenário por uma comissão de vereadores, designada pelo Presidente. Parágrafo 1º. A saudação oficial ao visitante será feita, em nome da Câmara, por vereador que o Presidente designar para esse fim.
Parágrafo 2º. Os visitantes oficiais poderão discursar, a convite da Presidência. Artigo 229. Nos dias de sessão e durante o expediente da repartição, deverão estar hasteadas, no edifício e na sala das sessões, as bandeiras brasileiras, paulista e do município. Artigo 230. Os prazos previstos neste regimento não correrão durante os períodos de recesso da Câmara. Parágrafo 1º. Quando não se mencionarem expressamente dias úteis, o prazo será contado em dias corridos. Parágrafo 2º. Na contagem dos prazos regimentais, observar-se-á, no que for aplicável, a legislação processual civil. Ato das disposições transitórias. Artigo 1º. Até a entrada em vigor da Lei Complementar Federal, a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º, da Constituição Federal, o projeto do Plano Plurianual, para vigência até o final do mandato em curso do Prefeito, e o projeto de Lei Orçamentária Anual, serão encaminhados à Câmara, até 4 meses antes do encerramento da sessão legislativa, LOM, Ato das Disposições Transitórias, artigo 2. Artigo 2º. Fica mantido, na sessão legislativa em curso, o número vigente dos membros da mesa e das comissões permanentes, todos eles em pleno uso das atribuições que lhes conferia o regimento anterior. Artigo 3º. Todos os projetos de resolução que disponham sobre a alteração do regimento interno, ainda em tramitação, serão considerados prejudicados e remetidos ao arquivo. Artigo 4º. Ficam revogados todos os precedentes regimentais, anteriormente firmados. Artigo 5º. Todas as proposições, apresentadas em obediência às disposições regimentais anteriores, terão tramitação normal. Artigo 6º. Os casos omissos ou as dúvidas que, eventualmente, surjam, quanto à tramitação a ser dada a qualquer processo, serão submetidas, na esfera administrativa, por escrito e com sugestões julgadas convenientes, à decisão do Presidente da Câmara, que firmará o critério a ser adotado e aplicado em casos análogos. Artigo 7º. Este regimento entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 8º. Revogam-se as disposições em contrário. Fernandópolis, 5 de dezembro de 1990. Muito obrigado por assistir nossos vídeos. Não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificações. Se gostou de nosso conteúdo, deixe um like que ajuda muito nosso canal. Até a posse!